Boa noite, pessoal. Com grande alegria, né, que nós continuamos com os nossos webinários desse ano, né, de 2024, contando aqui com a presença da professora doutora Rosiane Aparecida Miranda, da professora doutora Patrícia Lima, das duas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E nesse webinário, então, nós pensando também, né, a ideia dele surgiu em vista, né, que estamos também na semana, né, do meio ambiente, também para poder discutir algumas coisas também que possam influenciar no desenvolvimento, né, de doenças e também em vista também da saúde. Agradeço a presença dos membros do Rádio Jovem, do professor Antônio Marcos, presidente da associação, o professor Gustavo, tesoureiro também da associação, todos os conselheiros, né, aqui presentes, e eu gostaria de saber das professoras, quem que deseja iniciar, a Rose, a professora Patrícia. A Rosiane começa, né, que a gente combinou. Pode ser. Então, tá bem. Eu vou fazer uma pequena apresentação da professora Rosiane. A professora Rosiane Miranda é professora adjunta do Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela possui graduação em Ciências Biológicas e obteve seu mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade do Estado na Universidade Estadual de Maringá. Possui pós-doutorado no Laboratório de Endocrinologia Molecular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também pelo Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da UERJ. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Fisiopatologia Clínica Experimental, desenvolve seus projetos de pesquisa no Laboratório de Fisiologia Endócrina, onde ela orienta alunos de iniciação científica, estágio supervisionado, mestrado e doutorado. É membro do Conselho Deliberativo da Associação do Rádio Brasil, tem experiência em biologia celular, molecular, fisiologia endócrina, programação metabólica, obesidade, diabetes, disruptores endócrinos, sistema nervoso autônomo, secreção de insulina, e atualmente, né, o foco da sua pesquisa é avaliar o perfil funcional, morfológico e transcriptômico feto-placentário frente à exposição materna a substâncias consideradas, tais como pesticida, tentativa de elucidar mecanismo relacionado a doenças crônicas não transmissíveis, e também prevenção e criação de estratégias para o tratamento dessas doenças, né? E hoje a professora Rosiane, ela vai nos ministrar, né, a palestra intitulada A influência dos disruptores endócrinos nos períodos de gestação e lactação em modelos experimentais. Professora Rosiane, fica à vontade, então, tá? Só pelo currículo a gente já consegue ver que ela... esqueci de mencionar também que a professora Rosiane, ela foi uma das... a origem, né, que deu origem também, uma das criadoras, idealizadoras, melhor dizendo, do grupo Dorra de Jovem. É com grande alegria, né, que ela está aqui presente. Boa noite, obrigada, Larissa. Boa noite a todos que estão presentes hoje. Com muita honra, né, que hoje que eu fui convidada pelo grupo do Rede Jovem, agradeço o convite. Vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. E aí vocês, por favor, me avisem se estão conseguindo ver, porque eu vou perder o contato com vocês a partir de agora, tá ok? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. A apresentação está indo? Está passando? Tá ok. Eu Só a título de aviso, pessoal, as perguntas elas serão feitas no final das duas apresentações, tá bem? Então, daí vocês podem colocar as perguntas no chat, caso queiram, ou então deixar, né, para o final para a gente fazer todas essas perguntas juntos. Larissa, por favor, se por acaso estiver passando do tempo, pode me avisar, tá bom? Tá bom, fica tranquilo. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da experiência que nós, né, os pesquisadores do Laboratório de Fisiologia Endócrina da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, temos em relação à influência dos disruptores endócrinos nos períodos de gestação e lactação em modelos experimentais. Para isso, a gente tem que entender o que são disruptores endócrinos, né? Quem popularizou esse termo, na verdade, quem criou esse termo foi essa pesquisadora, né, chamada Theo Colborn,
em 1991 durante uma convenção, né? E ela, de fato, popularizou a compreensão sobre os efeitos adversos da exposição química, da exposição a mínimas a certos produtos químicos. Tá? Ela também foi a fundadora deste Instituto de Pesquisa em Desreguladores Endócrinos, chamado The Endocrine Disruption Exchange, TEDx, que vocês podem, inclusive, acessar o site. É uma plataforma hoje super interessante, que vocês podem consultar várias substâncias químicas e observar quais foram as publicações relacionadas a eles. Bom, esses disruptores endócrinos, então, eles são nada mais que substâncias capazes de interferir com qualquer aspecto da ação hormonal. Esses disruptores endócrinos são substâncias químicas, né, que estão no meio ambiente e nós estamos constantemente expostos. Tá? Em sua publicação, né, nesse livro, O Futuro Roubado, da Colburn, ela já falava sobre esses disruptores endócrinos, que eles têm capacidade, vou colocar só um ponteiro aqui, que eles têm capacidade de biomagnificação. O que é isso? Eles estão no meio ambiente e eles conseguem se acumular pela cadeia alimentar. E também tem a capacidade, né, de bioacumulação, ou seja, de acordo com o tipo de molécula, eles têm afinidades com tecidos específicos, por exemplo, o tecido adiposo, e se acumulam também nesses indivíduos. Se acumulando na cadeia trófica, chega então para nós, né, os humanos, com uma concentração muitas vezes maior, né? Bom, mas essas substâncias, né, existe um consenso sobre as características chaves desses disruptores endócrinos. Na verdade, são 10 características chaves, né, que eu mostro aqui nessa figura. A primeira característica chave de um disruptor endócrino é que ele pode ser um agonista, ou seja, ele pode ser uma molécula análoga a um hormônio e se ligar ao receptor desse hormônio, gerando uma resposta celular. E ele também pode ser, do mesmo jeito, um antagonista, né? Se ligar nesse receptor e inibir uma resposta celular. Também pode, né, ser uma molécula capaz de alterar a expressão de receptores, aumentando ou reduzindo a expressão desses receptores. Pode interferir, né, não se ligando no receptor, mas interferir na cascata de sinalização dessa via específica, alterando a resposta celular, tanto para mais quanto para menos, né, sempre ou aumentando ou inibindo em todos os casos, né. Pode também gerar alterações epigenéticas, alterando, por exemplo, proteínas que são capazes de metilar ou acetilar o DNA, e capazes também, né, aqui na característica número 6, de atuar sobre a síntese hormonal, alterando então a concentração desses hormônios, ou alterando, aqui no passo número 7, o transporte hormonal, alterando a distribuição desses hormônios, ou seja, alterando proteínas carreadoras de hormônio, alterando também, né, o metabolismo hormonal, ou seja, é capaz de degradar com facilidade esses hormônios, ou até mesmo evitar que eles sejam degradados, proporcionando uma resposta ainda maior. E, por fim, são capazes de alterar o destino celular. De que forma? Gerando, né, proliferação celular, ou diferenciação celular, ou até mesmo apoptose, que seria a morte programada dessas células. Então, para ser um disruptor endócrino, a gente tem que ter uma dessas 10 características, que são muitas, né, sempre atrapalhando o sistema hormonal. E mais uma característica desses disruptores endócrinos é que eles têm uma resposta que a gente chama de não monotônica. O que é isso, né? Não significa, então, ele não é dose dependente, ou seja, não significa que em doses mais altas, cada vez mais altas, ele tenha um efeito mais significativo, né? Ou seja, em doses baixas, eles podem, e também cronicamente, causar danos. Então, eles não têm uma resposta linear, como o exemplo desses gráficos aqui ao lado, que a gente não vai entrar em detalhes, né? Mas significa que
pequenas doses vão ser importantes, e a exposição diária a essas pequenas doses, então, podem, né, alterar a nossa fisiologia, principalmente, obviamente, o sistema endócrino. Também, uma outra característica importante é que esses disruptores endócrinos, eles têm potências diferentes. O que seria isso? Né? A gente tem que considerar essa potência porque os disruptores endócrinos, eles podem ter uma afinidade de ligação com receptores de forma diferente, né? Pode ser, como nesse exemplo do infográfico aqui da TEDx, né, por exemplo, o bisfenol, ele pode ter uma baixa capacidade em determinadas doses de alterar a fisiologia do fígado e do útero, mas nessa mesma dose ele pode ter uma alta capacidade de gerar uma alteração no sistema nervoso central ou induzir câncer de mama, por exemplo, tá? E também é importante, né, ressaltar que o estágio de desenvolvimento em que a exposição a esses disruptores endócrinos é importante. Então, estudos que levem em consideração todas essas características e estudos mais aprofundados são muito importantes, tá? Então, como eu falei para vocês anteriormente, que o estágio de desenvolvimento é super importante, muito antes da Colburn, né, Rachel Carson, né, que publicou em seu livro Primavera Silenciosa, em 1962, já tinha alertado quanto aos efeitos de pesticidas, né, e ela falava que, então, pela primeira vez na história do mundo, todo ser humano está sujeito ao contato com produtos químicos, desde o momento da concepção até o momento da sua morte, e que esse produto químico ele pode ser transmitido da mãe para o filho, ou seja, né, já sabemos que a exposição durante o período de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento na infância, nos primeiros 1000 dias de vida, podem originar danos irreversíveis e podem exacerbar respostas também quando esse ambiente do indivíduo já é um ambiente modificado, tá? Bom, então, quem são, né, afinal, esses disruptores endócrinos? Nós temos uma gama, uma lista de disruptores endócrinos, produtos que são considerados, existe uma lista considerando esses produtos disruptores endócrinos, e tem produtos que estão sendo estudados, né, substâncias que estão sendo estudadas que ainda não são consideradas disruptores endócrinos, mas a literatura já mostra que eles podem potencialmente interagir com as vias hormonais. Hoje, né, como nós não temos tanto tempo, a gente vai focar em 2 substâncias, na verdade, 3 substâncias, né, que o nosso laboratório está estudando atualmente. Uma delas são pesticidas organofosforados, né. Hoje, no Brasil, nós temos 2 pesticidas organofosforados mais utilizados, que são glifosato e acefato. O glifosato é um herbicida que age, né, em vias de plantas, né, para alterar a nutrição dessa planta e matá-la, e a gente tem o acefato, né, que é um inibidor potente da acetilcolinesterase, então ele, por sua vez, mata com muita facilidade insetos, né. Mas a questão é que ambos, né, eles são liberados no Brasil, são os mais utilizados, existe uma regulamentação, porém, muitas vezes não é seguida. E, por mais que, por exemplo, o acefato, ele não seja liberado em muitos outros países, como a gente tem esse gráfico aqui mostrando, o Brasil é um grande exportador, né, de vários produtos que contêm muito acefato, né, que esses países acabam recebendo produtos que contêm uma certa quantidade, então, desse inseticida, tá? São considerados pouco tóxicos, mas vários estudos já vêm demonstrando que eles têm têm influência, né, sobre o desenvolvimento. O segundo disruptor endócrino que nós estamos estudando é o TBT, né, que ele é uma organotina um biocida utilizado principalmente em tintas de embarcações para evitar a incrustação, e esse TBT, ele, apesar de banido no Brasil e em muitos outros países, ainda encontramos, quando analisamos a água, né,
concentrações significativas, porque ele é um composto capaz de se biomagnificar e bioacumular com muita facilidade, e ele é conhecido por causar um fenômeno que a gente chama de impossex, que é impor características masculinas a fêmeas, e nesse caso foi bem estudado, né, em gastrópodes, tá? Ele inibe uma enzima chamada aromatase, que é responsável por converter testosterona em estradiol. Então, ele pode causar infertilidade e também alterar a glicemia, a homeostase glicêmica, nesse caso. No nosso laboratório, né, a gente foca em estudar modelos experimentais, porque eles têm um curto período de vida, a gente consegue avaliar ele por toda a vida, a gente tem o controle exato dessa exposição, então a gente consegue dar uma dose específica e falar que ele realmente ingeriu essa dose, então a gente consegue controlar isso no nosso trabalho. Nós conseguimos também isolar as fases de estudo, que é uma coisa muito importante, entender o que está acontecendo em cada fase, justamente para compreender os mecanismos pelos quais esses disruptores endócrinos estão agindo e causando efeitos adversos. E muito importante também que esses modelos experimentais, eles têm sim similaridades com humanos, e aí o primeiro exemplo que eu dou para vocês é a similaridade durante o ambiente intrauterino. Nós temos similaridades entre a placenta humana e a placenta roedora, por exemplo, tá? Claro, existem algumas diferenças, né? A gente também não vai entrar em detalhes aqui, mas vocês podem ver que existem diferenças de grupos celulares, de localização de grupos celulares, mas nós temos muitas similaridades com transportadores, receptores, hormônios e algumas vias, né, vias de disponibilidade de nutrientes, enfim, diversas rotas importantes, similares, que nos permite estudar esse ambiente intrauterino em roeduras. Da mesma forma, nós temos similaridades com esses roedores, né, no período pós-natal, que é o período de lactação, e, como vocês podem ver na imagem, né, a gente tem uma fisiologia muito parecida, o estímulo é o mesmo, ou seja, o estímulo da sucção dos filhotes vai estimular a produção, por exemplo, de ocitocina, que vai estimular a ejeção do leite, e a gente também tem o estímulo da prolactina para a produção desse leite. E a composição do leite também tem componentes muito parecidos, e essa composição ela também se modifica ao longo dos períodos, né, de lactação, tá? Bom, no nosso laboratório, a gente, para estudar os pesticidas organofosforados, acefato e glifosato, nós fizemos 3 desenhos experimentais, né? O primeiro desenho experimental consistiu em expor os animais as mães, né, durante o período de gestação e durante o período de lactação, a 2 doses diferentes de acefato e glifosato, tá? Essa exposição, essas doses, né, elas foram escolhidas com base no NOAEL e LOAEL, né, que tem estudos publicados na literatura e também baseados nas notas técnicas que nós temos desses agrotóxicos, desses pesticidas, né, e com base também a não causar toxicidade materna grave ou mortalidade fetal. Então, a gente fez a exposição do início da gestação, no dia 6.5, a gente chama de 6.5 porque a gente conta as 12 horas de acasalamento, né, e durante lactação. Então, avaliamos a prole, né, também avaliamos as mães, mas avaliamos especificamente a prole ao desmame, durante a puberdade e também na vida adulta, aos 120 dias de vida. E aí nós vimos, então, né, durante o doutorado da Beatriz, que as mães expostas ao acefato a maior dose apresentaram hiperglicemia, hiperinsulinemia e hipotiroidismo, enquanto os filhotes, tanto de glifosato quanto de acefato da maior dose, apresentaram baixo peso ao nascimento, que é um dos marcadores, né, um dos imprints para desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta. Durante, né, na época do desmame, nós vimos que esses animais continuavam com baixo peso, tanto machos quanto fêmeas, né, exceto o acefato da menor dose,
e durante toda a vida deles, eles tiveram alteração da ingestão alimentar, tá? Mas nós vimos que também, durante a puberdade, esses animais, principalmente as fêmeas, né, apresentavam alterações em relação ao desenvolvimento sexual, ou seja, tiveram uma abertura vaginal precoce, e principalmente o acefato 4,5 gera uma homeostasia glicêmica prejudicada. E na vida adulta, a gente avaliou, né, o impacto no sistema reprodutor, vimos que as fêmeas de glifosato de ambas as doses apresentavam ciclo estral irregular, e os machos da maior dose apresentavam impacto na produção de testosterona. Ambos geram alteração da secreção de insulina estimulada por glicose, né, que a gente fez isolamento de ilhotas, e também alteração de comportamento. As fêmeas também do acefato apresentaram ciclo estral irregular e o eixo reprodutor alterado. Bom, com base nessas informações, nós fomos para o segundo desenho experimental e a gente começou a avaliar, né, nós temos aqui a aluna de mestrado Mariana, que está fazendo várias avaliações desse modelo, o Pedro e Yasmin também, e aí nós pegamos apenas 2 doses, como esse estudo é um pouco mais robusto, né, nós pegamos as doses que mais deram resultados, efeitos adversos na vida adulta, e resolvemos isolar essa fase e estudar somente o período da gestação. Então, a gente fez a mesma exposição anterior, só que agora, observando as mães, né, no período de gestação, a gente fez uma cesárea no dia 18,5, e nós fizemos, então, também, né, um outro grupo onde nós avaliamos o dia do nascimento, avaliamos a prole no dia 0, tá? Além disso, né, na cesárea, que eu esqueci de falar, nós avaliamos a placenta, o perfil placentário, para entender o que está acontecendo nesse ambiente intrauterino que leva a essas alterações ao longo da vida. E também entender se essas placentas de machos e fêmeas respondem de forma diferente. Então, nós vimos nesses resultados, né, vou passar aqui de uma vez para vocês verem, que as mães, né, elas continuam, obviamente, tendo aquelas alterações que nós vimos no desenho experimental 1, mas nós vimos que o glifosato na menor dose, ele gera uma mortalidade maior especificamente para fêmeas e gera um aumento de citocinas pró-inflamatórias no plasma maior também nas fêmeas GLI, né, embora a gente tenha glifosato, né, embora a gente tenha visto algumas alterações no macho e na fêmea cefato. Nas mães, ambas têm uma das citocinas pró-inflamatórias que nós avaliamos em maior concentração, né, e de forma interessante nós vimos que esses fetos, né, no dia gestacional 18, possuem baixo peso, com exceção das fêmeas glifosato, tá, e possuem eficiência placentária alterada. E mais, essa eficiência placentária, ela é inversa. Em ambos os pesticidas, ela acontece de forma igual em relação a machos e fêmeas, tá? Mas os machos, eles apresentam uma eficiência placentária reduzida e as fêmeas uma eficiência placentária aumentada. Eficiência placentária é um marcador, apenas um cálculo, né, que você faz a razão de peso placentário com peso de feto. Então, a gente tem esse perfil. E aí, a gente foi investigar um pouco mais a fundo, pegando um fragmento dessa placenta e fazendo a extração de RNA total e um sequenciamento para fazer uma análise transcriptômica. E o que a gente viu? A gente viu que o glifosato e o acefato, eles não alteram a expressão, essas análises, né, esses genes diferencialmente expressos observados nas análises transcriptômicas, mas altera completamente os genes diferencialmente expressos das fêmeas em ambas as exposições, tá? Então, a gente tem muitos genes up e down regulados, tanto em fêmeas glifosato quanto em acefato, isso placentário, tá? Então, a gente foi avaliar, né, esse aqui é um dado preliminar, a gente tem outros dados que estão sendo avaliados, vocês que vão na FESB vão ver com os meus alunos, né? Mas, em geral, os genes up regulados estão relacionados ao aumento de transferência, crescimento, diferenciação celular, e os down regulados relacionados à atividade celular, movimento e secreção de enzimas, ou seja, há uma tentativa, né, para que essas fêmeas que sobrevivam a essa exposição. Então, a placenta é maior, a gente tem uma alteração de genes,
up e down regulados em relação a processos celulares importantes, tá? E aí, no último desenho experimental destes pesticidas, acho que já deu 20 minutos, mas em relação ao último desenho experimental desses pesticidas, né, que é um spoiler desse terceiro, que a gente avaliou somente durante a lactação. E olha só que interessante, a exposição aos pesticidas somente durante os 21 dias de lactação do rato, né, da fêmea, altera a composição do leite em duas fases durante a lactação, altera o consumo de leite, tanto para macho quanto para fêmea, eles aumentam o consumo de leite, tá, em ambas as fases avaliadas durante a lactação, e os filhotes apresentaram adiposidade e sobrepeso, foi diferente do que a gente observou no desenho experimental anterior, e as análises desse trabalho estão em andamento, né, que vai ser o mestrado da aluna Amanda Coelho. Para finalizar, eu queria falar para vocês sobre sobre o outro modelo experimental que a gente publicou um artigo recentemente, do disruptor endócrino, que eu falei no início para vocês, que é o tributil-estanho. O tributil-estanho, ele tem uma ingestão diária tolerável de TBT, uma ingestão diária tolerável, né, na água de beber, de 250 nanogramas por quilograma de peso corporal. Nós fizemos uma exposição muito parecida com o desenho experimental que eu falei anteriormente, né? Só que a gente expôs a uma quantidade abaixo da ingestão diária tolerável, que foi de 100 nanogramas por quilograma de peso corporal, e uma ingestão diária de 1.000 nanogramas por quilograma de peso corporal. E nós observamos várias alterações, tanto na mãe, né, quanto na prole, ao nascimento e aos 21 dias. Então, nós observamos em ambas as doses, né, alterações em relação à morfologia da tireoide, principalmente, tá? Observamos também alterações sexo-específicas, né, em relação ao sistema endócrino, e a gente observou nas mães alteração da composição do leite, e foi na menor dose de exposição. Isso chamou muita atenção, né? Para vocês verem como não é linear a exposição a doses de disruptores endócrinos, tá? Aqui, mostrando para vocês que a gente fez uma avaliação morfológica da tireoide, tanto das mães quanto da prole, machos e fêmeas, aos 21 dias, né, no desmame, e nós observamos muitas alterações da área de coloide, alterações da área epitelial, das células foliculares. Então, se vocês, né, tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, vocês podem escanear esse QR Code aqui e olhar esse trabalho na íntegra, tá? Mas o TBT, ele não só gera essas alterações a curto prazo e na mãe, né, em relação à morfologia tiroidiana, por exemplo, mas ele também é diabetogênico, né? A gente tem uma investigação em andamento sobre o TBT agindo, né, esse mesmo modelo, mas o TBT agindo sobre o pâncreas. Então, o TBT, ele é diabetogênico porque ele gera uma morte celular de células beta importante. Nós observamos tanto em microscopia eletrônica quanto em microscopia óptica, através de imunohistoquímica, né, que o TBT é capaz de lesar as células beta-pancreáticas, reduzir a quantidade de ilhotas pancreáticas, gerando uma liberação de insulina reduzida nesses animais. Então, a gente já tem desde as mães, né, até a prole, aos 21 dias, e isso a gente acompanhou ao longo da vida. Então, só para vocês terem uma ideia, né, tanto mães quanto machos, aqui são só as imagens de 21 dias, tá? Mas eles têm alterações, né, uma quantidade de mitocôndrias degradadas maior e uma quantidade, e o retículo endoplasmático também com cisternas alteradas, aumentadas, que significa que há uma demanda exacerbada para essa célula na tentativa de liberar insulina, porém, né, a gente tem uma falha nessa resposta, a gente fez a dosagem de insulina e viu que é reduzida, e esses animais, então, apresentam danos celulares, né, danos às células beta importantes, e aí está sendo melhor investigado, né, toda a via,
pela Yasmin Reis, né, e coloquei a imagem da Shirley aqui, que é ela que faz a nossa microscopia eletrônica tão bonita assim. Bom, para concluir, né, para ficar dentro do tempo, que eu passei acho que já um pouquinho, mas em resumo, a exposição materna aos pesticidas organofosforados e também ao biocida TBT induz disfunções tanto a curto quanto a longo prazo. Esses resultados eles também indicam que esses disruptores endócrinos impactam o ambiente intrauterino e o período de lactação, e às vezes, quando isoladas as fases, impactam de forma diferente, e essas alterações observadas são sempre sexo-específicas e também tecido-específicas, mostrando a potência diferente desses disruptores endócrinos. No caso dos pesticidas, é muito interessante que as alterações placentárias são muito mais evidentes nas fêmeas, né? Será uma questão evolutiva? Fica o questionamento, né? A continuidade de experimentos como este é muito importante, então, para nos ajudar a entender os mecanismos relacionados a ação desses disruptores endócrinos. Esse é o nosso grupo de pesquisa, sempre agradecendo às agências de fomento, né? Quem tiver interesse em falar comigo depois, né, fazer perguntas, pode me mandar e-mail, vou convidar vocês a seguirem o Instagram do LFE e também o Instagram do Doha de Brasil, e finalizar também convidando vocês a conhecer o nosso livro, né, idealizado pela professora Patrícia e pelo professor Egberto, que é a amamentação molda o resto da nossa vida, doenças que surgem com o desenvolvimento, e falar para vocês que quem tiver, né, 70% de presença nos webinários ao longo do ano, pode, né, participar de um sorteio desse livro aqui que vai ser dado, né, a professora Patrícia liberou um livro para a gente sortear para vocês que tiverem 70% de presença, tá bom? Fico disponível para perguntas, pessoal. Sensacional, professora Rosiane, nossa, incrível esses resultados, a sua palestra, tudo, sou fã, fã de carteirinha. E a professora Rosiane, ela lembrou, né, do preenchimento do formulário de presença que eu mandei aqui para vocês, e daqui a pouquinho eu vou reforçar, tá bom? Daí preencham para que possam concorrer a esse maravilhoso livro. E a professora Rosiane, ela falou de vários aspectos, né, importantes que podemos discutir no final, mas ela sempre cita, né, a questão dessas alterações serem evidentes em fêmeas, né, e também da importância, né, da lactação. E para isso eu convido agora a professora Patrícia Lima, que é a professora associada da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora Patrícia, ela é doutora pelo Programa de Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em associação com as instituições, né, o FRJ, Fiocruz, o UFF, possui graduação em enfermagem, mestrado em enfermagem, é especialista em docência superior e em gestão materno-infantil, é avaliadora da iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação, tutora do Ministério da Saúde para a Política da Mulher Trabalhadora que Amamenta e para o método Canguru para Atenção Básica. Atualmente, a professora Patrícia é enfermeira da área técnica de saúde da criança, do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde Duque de Caxias, e professora associada do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Faculdade de Enfermagem, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela atua como membro do Comitê de Ética em Pesquisa, membro do Conselho Consultor de Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, membro do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Grupo Técnico Interinstitucional do Aleitamento Materno, e também tem experiência, né, tanto na atenção básica, atuando principalmente com os temas de aleitamento materno, promoção à saúde, enfermagem pediátrica, política pública, ética, bioética, direitos humanos e justiça. Então, professora Patrícia, seja bem-vinda à Associação Doha de Brasil, é um prazer imenso tê-la aqui conosco, e o tempo agora é todo seu. Larissa, eu que agradeço, peço perdão porque eu não mandei o meu resuminho, e ficou esse lápis horrível, né, gigantesco, né? A gente até tem vontade de dormir. Mas, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de participar desse webinário. Eu
eu trouxe algumas reflexões. Eu sou do campo sou enfermeira, mas eu tenho trabalhado muito com a perspectiva bioética, e eu gosto muito das reflexões. Então, eu não trouxe uma apresentação, eu espero prender a atenção de vocês, não só 20 minutos, de algumas reflexões que eu gostaria de estar trazendo com essa temática, né, que é do aleitamento materno, e, enfim, e espero que a gente consiga conversar um pouquinho no final, né, que a gente tenha, que surja, né, alguns interesses em termos de pensar a amamentação como um fenômeno multidimensional. Eu fiquei encantada com a apresentação da Rosiane, e o quanto essa questão da genética, da biologia, ela é fundamental na vida, né, e na nossa existência. E já pegando aqui o gancho, falando do aleitamento materno, por muito tempo, o aleitamento materno foi pensado numa perspectiva biológica apenas, né? E aí, um autor maravilhoso, uma pessoa incrível, que é o João Aprígio de Almeida, ele é o coordenador da rede de banco de leite, né, ibero-americana, né, enfim. Ele, no final da década de 90, ele, com a tese de doutorado dele, ele trouxe uma expressão e um conceito que eu considero que é o divisor de águas em todo o entendimento acerca do aleitamento materno, que ele disse, né, que o aleitamento materno é um híbrido natureza e cultura. Embora isso seja de 99, né, da década de 90, é extremamente atual pensar a amamentação ou aleitamento materno como um híbrido natureza e cultura, né? Para que não corramos no erro de achar que deixa para lá a biologia, não nos interessa mais, é só cultura, ou deixa a cultura para lá, a questão é biológica, é genética, e, enfim. Né? Então, quando a Aprígio traz essa ideia de que ela é um híbrido, né, é uma simbiose, é uma mistura, tanto natureza quanto cultura estão presentes na questão do aleitamento materno, e por estarem presentes na questão do aleitamento materno, precisam fazer parte das nossas práticas, precisam ser compreendidas quando elaboramos uma política, quando elaboramos uma legislação, quando defendemos o aleitamento materno, quando ensinamos aleitamento materno, enfim, quando cuidamos de uma mulher que está amamentando, cuidamos de um bebê que está sendo amamentado. Né? Então, essa ideia que envolve ambas as partes, ela é fundamental, mas, infelizmente, não é o que tem acontecido. Né? A gente ainda encontra na formação muitos cursos, muitos profissionais que ainda puxam mais para um lado e não olham para o outro, né? Ou para um lado ou para o outro, mas, enfim, que tem uma certa tendência a pensar o aleitamento como uma coisa sólida, única, e que não é. Não é? O aleitamento materno, eu até tinha pensado numa imagem, e aí eu convido vocês a viajarem nessa imagem, que é de uma chuva fina de inverno, não de verão, né? Chuva de verão é muito forte, mas uma chuva fina de inverno, ela é boa ou ela é ruim? Né? Uma chuvinha, né? Aquela chuvinha que molha, né? Que deixa você, né, querer ficar, deixa você molhado, né, e querer ficar num cantinho. Essa chuva ela não é nem boa nem ruim, numa perspectiva, né, se a gente parar para refletir sobre, né, filosofar sobre isso, ela não é boa nem é ruim, mas ela será ruim se você estiver retornando do trabalho, sem um guarda-chuva, sem um casaquinho, e você vai ficar todo molhado, sem um carro, né, vai ficar todo molhado. É muito ruim essa chuva, né? Ninguém gostaria de ficar molhado. Por outro lado, se você está dentro de casa, com um chocolate quente ou uma sopinha, com um edredom, um casaquinho, olhando a chuva pela janela, é até romântico, né? É até agradável o barulhinho da chuva na terra, não é? E aí, por que eu estou falando isso? Eu penso o aleitamento materno como esse fenômeno que ele não é bom ou não é ruim.
né? Porque as pessoas falam assim, amamentar é muito difícil, amamentar dói muito, é isso, aquilo, outro. Mas, assim, é ruim sob que perspectiva? Né? Perspectiva de quem? Da minha? Da sua? Né? De que perspectiva? Então, eu prefiro pensar que a amamentação ela é um fenômeno que não tem o bom ou ruim, depende de quem está praticando, depende de que condições, de que estruturas a gente está vivenciando, né? E aí, essa ideia, né, que eu trago da chuva, que eu penso no aleitamento materno como sendo alguma coisa que não é nem bom nem ruim, depende de um contexto, depende de uma estrutura, é o que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, né? Pensar o aleitamento materno nessas diferentes dimensões que contribuem ou colaboram para que a gente possa entender, compreender por que não avança nos nossos indicadores, né? Por que até hoje a gente ainda tem apenas 45,7% de mulheres, né, de pessoas amamentando exclusivamente até o 6º mês? Né? O que acontece? É uma questão da biologia? É uma questão das mamas? É uma questão da sucção desse bebê? É uma questão genética? É uma questão financeira? É uma questão de oportunidade, é de conhecimento, é de entendimento. As mulheres no amamento por uma questão biológica, ou as mulheres no amamento por uma questão financeira. Elas têm que voltar para o trabalho, elas não têm licença, ou a licença não acompanha os 6 meses que é previsto por legislação, por lei, né? Ou por recomendação, melhor dizendo. Ou é uma questão da cultura, a minha cultura não permite, a minha cultura, a minha mãe, minha avó, minha tia, as pessoas que vivem comigo nunca amamentaram. Por que eu tenho que amamentar? Né? A gente não tem uma resposta não para nenhuma dessas, né? Porque é sim uma questão biológica, é sim uma questão financeira, econômica, é sim uma questão de cultura. Né? Então, quando a gente pensa na questão da amamentação, a gente precisa estar pensando em todos esses aspectos que nos atravessam. Precisamos pensar na questão no contexto. Que contexto é esse dessa pessoa que está amamentando, ou que pretende amamentar, ou que tem o potencial para amamentar? É um contexto favorável ou não? É um contexto em que eu tenho relações humanas fragmentadas, relações sociais dispersas, difusas. É um contexto em que eu tenho relações comerciais e econômicas que não ajudam. Né? Hoje a gente tem, em muitos dos nossos municípios, trabalhadores, e aí, né, a gente está falando para pessoas de vários estados do Brasil, né? É possível que também vivenciem, como aqui no Rio de Janeiro, trabalhadoras que o vínculo profissional é de pejotização, né, como a gente chama atualmente, né? O vínculo é PJ, pessoa jurídica. O que significa isso? A pessoa jurídica não tem, ela é uma empresa. Só que essa mulher que está trabalhando, seja onde for, quando ela é tratada, ou ela recebe, ou ela é contratada como uma empresa, ela não tem direito a nada, ela não pode faltar, ela não tem direito à licença, ela não tem direito a faltar quando o filho, né, adoece, ela não tem nada, né? Acho que nem férias tem. Né? Então, e aí por aí vai, né? A gente fala de uberização, a gente fala das cooperativas, além daquelas mulheres que a gente conhece, que nem o vínculo empregatício tem, né? Nem por pejotização, que já é ruim, mas também não tem nem por carteira assinada, trabalho de maneira informal, e que não tem nenhuma garantia. Né? Então, essas questões que perpassam, que envolvem a vida dessa mulher que amamenta, ou dessa família que vivencia a amamentação, é necessário que a gente pense sobre isso. Né? As questões econômicas, e a gente se depara com... Né, seria uma outra fala, uma outra palestra, né? A gente se depara com várias situações de conflitos de interesse e de interferência da indústria que compete com a amamentação, né? E aí a gente está falando, né, claramente de indústrias de forma infantil, de mamadeiras, de bicos e chupetas. Essas indústrias, elas têm uma capilaridade na vida nossa
que chega a assustar, né? Então, assim, elas afetam essas mulheres porque elas estão o tempo todo mandando mensagens, né, pela mídia, pelas mídias sociais, pelas indústrias, no comércio, nas propagandas, através dos profissionais de saúde, através do legislativo, né? Então, assim, existe uma inserção dessas indústrias, dessas corporações muito grande, para que o aleitamento materno seja cada vez menos praticado, para que as pessoas cada vez mais entendam ou pensem que precisam daquelas fórmulas, daqueles produtos, né? E aí eu fiquei pensando, enfim, então são várias situações, vários contextos, várias questões, além das relações assimétricas, né, assimetrias de poder, que, na prática humana, nós encontramos o tempo todo, seja no trabalho, seja nas relações até mesmo familiares, né? Então, esse contexto social, esse contexto de relações humanas precisa ser incorporado, precisa ser compreendido, quando se pensa na questão da amamentação. Então, a gente tem aí a natureza, a gente tem a cultura muito forte, e que a gente precisa olhar para isso para compreender e manejar e romper essas estruturas perversas que a gente tem no dia a dia, né? Ouvindo a fala, né, da Rosiane, e aí toda essa questão, né, trazendo, que ela traz, a questão, né, eu estou, a partir daquilo que eu fui assimilando, e pensando na questão dos agrotóxicos, pensando na questão, né, dos alimentos e do desenvolvimento humano, né, o quanto que isso interfere na vida das pessoas, na vida dos animais, na vida, né, do planeta. A gente está vivendo uma série de situações aí, agora a gente está na Semana do Meio Ambiente, né, e aí pensar a Semana do Meio Ambiente é pensar nesse ambiente inteiro, é pensar na saúde integral, não pensar de forma compartimentada. Me veio assim, muito fortemente à mente essa questão de que muito do que Rosiane traz com os experimentos, com as pesquisas, com esses estudos, tem aí a ação humana, né? Tem o homem agindo, utilizando produtos que nem deveriam estar utilizando, por ganância, por interesses de mercado, por interesses, né, de obter lucro, e isso é o que a gente também encontra na questão do aleitamento materno, né? Eu anotei aqui uma frase que eu acho muito, muito significativa, deixa eu abrir aqui, que foi o Dom Helder que falou: se dou pão, me chamo de santo. Se pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Essa frase me veio à mente porque a gente está falando, né, Rosiane está trazendo um aspecto muito importante aí do ambiente e de como isso impacta no desenvolvimento humano e animal, e a gente se depara o tempo todo, na questão do aleitamento materno, com uma ação humana muito forte, muito potente, para desestimular as mulheres a amamentar, né? Então, seja pela indústria, e aí quando fala da questão do agrotóxico, o quanto que isso já passa pelo leite, passa na gestação, tem uma questão séria aí, grave, que, né, provavelmente vai ser discutida no debate, mas tem aí uma questão que a gente precisa colocar, né, trazer sempre em pauta, que é a ação humana, né? Que planeta é esse que a gente está querendo? Porque, assim, a amamentação não é uma ação exclusivamente dessa mulher, não é uma escolha sozinha dessa mulher, né? Ao amamentar, eu trago comigo todas essas questões sociais, todas essas questões que envolvem as relações de poder, as relações humanas, as relações sociais, as relações de mercado, tudo isso vai afetar a prática da amamentação. Então, quando a gente pensa nesse fenômeno, quando a gente pensa nessa prática, a gente precisa sempre pensar essa mulher e esse bebê
e esse contexto em que ela está inserido. E de que forma eu, profissional, de que forma cada um de vocês, profissionais, sejam na academia ensinando, sejam na unidade de saúde atendendo, seja no papel de gestor, né, de uma política pública, precisamos pensar a amamentação para além dessa díade mulher e bebê, né? Precisamos pensar que a amamentação ela precisa ser protegida, que a amamentação ela precisa ser percebida como algo que está para além dessa mulher e desse bebê. E aí, quando eu penso para além dessa mulher e desse bebê, eu penso a amamentação na perspectiva sociocultural, na perspectiva política, na perspectiva bioética, na perspectiva legal, né, de legislação. Eu penso a amamentação na perspectiva do manejo mesmo, né, que é esse cuidado. Então, eu preciso pensar biológica, né, não posso deixar, eu preciso pensar o aleitamento materno nessa perspectiva ampla, para que eu consiga compreender o que faz a Dona Maria interromper a amamentação com um mês. O que faz a Dona Rita se sentir tão cansada quando ela precisa amamentar, porque ela não tem a licença, ela não tem rede de apoio, ela não tem o cuidado que ela precisa, né? E aí a amamentação ela não é da mulher e da criança, ela não é dessa pessoa que amamenta e seu filho. A amamentação ela é responsabilidade de todos nós. Então, o que eu faço nesse contexto social, no meu papel como enfermeira, como professora, como pesquisadora, o que eu estou fazendo para que essa prática seja o menos pesado possível para essa mulher, né? Para essa pessoa que amamenta. O que eu estou fazendo enquanto ser humano nesse planeta para que o outro ser humaninho, né, que está nascendo, ele encontre condições mínimas adequadas para o seu desenvolvimento pleno, né? Ele encontre condições para que ele se desenvolva integralmente e de forma adequada e viva, não apenas sobreviva, mas viva também com um mínimo de felicidade, né? Então, quando a gente pensa na amamentação, a gente precisa pensar nessa perspectiva mais ampliada possível. A gente precisa pensar a amamentação com responsabilidade social e planetária, né? Responsabilidade de todos, e não apenas responsabilidade de quem esteja amamentando ou dessa criança, né? Então, para concluir a minha fala, por que a amamentação ela tem tantas camadas e tantas vertentes, né? Porque a amamentação ela é uma prática feminina, humana, ela tem um valor humano, né? Então, assim, todos nós atribuímos um valor à amamentação, um valor positivo, um valor negativo, mas alguma coisa a gente pensa sobre isso, né? E, além disso, ela é um direito social. Então, eu gosto sempre de falar isso, né? Eu falo no feminino, e aí é o meu lugar, tá? Mas entendendo toda a questão da inclusão, mas eu gosto de dizer que a amamentação é uma prática feminina, de valor humano e de direito social, e é um direito social. A gente precisa pensar a amamentação nessa perspectiva, que é uma forma da gente compreender que o meu papel, ainda que eu não amamente, ainda que eu escolha não amamentar, mas o meu papel é contribuir para que a mulher a mulher e o bebê que tem esse direito possam assim fazê-lo se ela desejar. Tá? Enfim, acho que é um pouco isso, não sei quanto que eu tenho ainda de tempo, porque a gente já está também, alguém está controlando o tempo? Larissa? Oi, professora. Deu já o tempo, tá? Mas Deus, se né? quiser continuar, podemos continuar mais 5 minutinhos. Tá, não, é só mesmo fazer esse fechamento, né? Então, assim, de compreender que a amamentação, ela é algo que extrapola o corpo dessa mulher, a boca dessa criança, ela extrapola essa relação mãe-bebê, ela é algo que precisa ser pensada numa perspectiva até bioética, né? Mas numa perspectiva antropocósmica, né? Planetária.
enquanto sociedade, precisamos refletir sobre isso, refletir sobre essa prática, enquanto uma prática que ela é humana, né? Assim como respirar, assim como andar, assim como se alimentar, e ela é uma prática de alimentar, então ele é algo que precisa ser protegido por todos nós, protegidos por toda a sociedade, porque há muitas forças contrárias, né? Quem trabalha, quem milita na questão do aleitamento materno sabe o quanto a gente lida dia após dia com questões que afetam muito e que interferem na prática da amamentação, né? E então a gente também precisa criar um exército que compreenda a amamentação, e aí compreenda a amamentação enquanto um fenômeno biológico, social, né, cultural, para que a gente saiba o quanto que isso traz de benefício para o ser humano, para o desenvolvimento humano, e aí, pegando um gancho, né, arriscando aí o gancho na fala de vocês, biólogos, né, a amamentação, ela não é só o leite materno não é só um alimento, um nutriente, ele é modulador, ele afeta geneticamente, ele afeta endocrinologicamente, então, assim, ele tem um potencial enorme de benefícios na vida, né, enquanto criança e na vida adulta. Então, o aleitamento materno, ele é algo que tem, que, assim, essa parte da biologia é importante que a gente conheça. É óbvio que a gente não fica falando isso para a mãe, porque ali naquele momento a preocupação dela é outra, mas a gente precisa se investir de conhecimento para que a gente realmente compreenda por que dessa defesa e por que dessa necessidade que é promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Tá? Então, eu fico por aqui e sou aberta para perguntas quando for o momento. Sensacional, professora. Eu mesmo já anotei aqui, já tem algumas perguntas. Nossa! E a fila está cheia, Então, vou abrir aqui, agradeço, professora Patrícia, que fala sensacional que tu teve, assim, que tu trouxe os dados e essa questão, assim, da conscientização, né, também, da importância, né, da amamentação. Não quero tomar o tempo, vou abrir aqui o espaço, né, para as perguntas. Ariana, tem a Ariana, acho que tem a Gabriela também, né, que tinha levantado a mão. Daí, se vocês quiserem, então, fazer as perguntinhas para a professora Patrícia, a professora Rosiane, fiquem à vontade. Obrigada, Larissa. Eu teria uns trocentas perguntas para as duas, mas eu não vou estender meu tempo. Rose, nós temos um modelo experimental bem interessante que a gente faz a exposição durante a gestação e lactação, e a gente vai avaliar esses animais, fêmeas e machos, durante diferentes tempos, né, time points que a gente chama, para a gente checar o efeito da exposição direta, adulto e envelhecido. E agora a gente tem uma série de papers que estão saindo agora que a gente mostra que esse animal tem maior suscetibilidade para desenvolver câncer de mama e de próstata. Isso é bem preocupante. E aí o que você traz na sua palestra também lança luz, porque as maiores alterações que a gente está vendo, elas são exatamente nas menores doses. A minha pergunta para você é se você sabe, dentro dos tóxicos ambientais, dos desreguladores endócrinos que você está avaliando, se você sabe, se vocês exploram, se eles podem ser usados como biomarcadores de alterações epigenéticas atualmente. E aí, só emendar a segunda que você traz que vocês já avaliaram que a gente tem um empobrecimento do leite materno, né, por conta desses desreguladores endócrinos. Você sabe se tem algum trabalho que fala de suplementação para suprir a necessidade dessa criança que tem deficiência nesse leite? Obrigada. Oi, Ari, obrigada pela pergunta. Sim, existem alguns trabalhos mostrando que pode ter relação, podem ser utilizados como biomarcadores epigenéticos, sim, são trabalhos mais recentes, inclusive, por coincidência, estava vendo um hoje sobre ser um biomarcador de alterações epigenéticas, e eu acho super interessante, de repente, né, se puder investigar, mas essas análises são muito caras, né, geralmente, então a gente
fica um pouco limitado. Vocês viram que quando eu apresentei os resultados de transcriptômica, a gente teve que reduzir os grupos experimentais e tudo mais, e a gente também tinha interesse em avaliar os marcadores epigenéticos. Então, só que assim, por enquanto, ainda não foi possível, mas a gente pretende. E em relação à suplementação, em modelos experimentais, não me recordo de nenhum que tenha utilizado esse tipo de exposição a pesticidas organofosforados ou TBT em relação à suplementação, tá? Mas acredito que é uma possibilidade de avaliação. O que eu já vi, assim, foram trabalhos que avaliaram especificamente alguma suplementação, como, por exemplo, resveratrol, para melhorar tudo mais a composição do leite, ou então testaram, né, em modelos experimentais fórmulas parecidas com as fórmulas humanas, né, para alimentar o bebê, e aí isso também gera alterações a longo prazo. Então é bem preocupante a utilização de fórmulas e alguns tipos de suplementações específicas. Então é um pouco preocupante. Mas em relação a esses dois modelos, eu não vi nada de suplementação ainda. Perfeito, obrigada, Rose. Mas eu ainda vou te amolar um pouco, porque eu tenho outras dúvidas, eu te mando mensagem particular. Professora Patrícia, a minha pergunta para a senhora, muito obrigada pela palestra, tá? Foi sensacional, pela fala, desculpa. A minha pergunta para a senhora vai em encontro com essa coisa de exposição ambiental e aleitamento materno. Todo o cenário que você apresentou da importância do aleitamento materno, a gente valida que é extremamente importante. Eu sei que algumas maternidades, elas têm bancos de doação de leite materno, né? Elas estimulam isso. E aí eu gostaria de saber se esses leites, eles passam por um controle para a gente verificar, por exemplo, a presença de alguns tóxicos ambientais nesse leite, ou não. Ariana, né? Até por um pouquinho do que você perguntou para a Rosiane, né, em relação à suplementação e tal, só aproveitar, a gente tem feito assim, em vários eventos, em vários congressos, né, a gente tem o ENAM, que é o Encontro Nacional de Aleitamento Materno, o Encontro, né, Internacional Mundial de Promoção do Aleitamento Materno, que é o maior evento que existe no mundo, né, sobre aleitamento materno. Esse tema sempre tem surgido, tá? Eu lembro eu acho que 2016 teve uma mesa que tratou essa questão, né, de agrotóxico e risco, e assim, tem vários estudos, né, tem na literatura, e o que tem, assim, o que a gente tem sempre utilizado como reflexão é que existe o risco, assim, tem, né, essa discussão de que tem passagem, tá? Tem passagem, mas ainda que tenha passagem pelo leite, há tantas outras coisas que essa mulher também está se expondo, não é só o leite, não é? E aí, assim, dizer que tira o leite porque tem passagem e todas as outras coisas, e o que coloca no lugar é um leite da onde? Que é da própria vaca, né? Então, há sempre essa tensão e essa discussão em relação a isso, né? A gente precisa acabar com esses agrotóxicos, né? Agora, o quanto que retirar o leite ou suplementar com o outro, esse outro de fato, melhor, ou ele apenas vai servir a interesses de mercado, né? E quem vai receber esse outro, quem tem acesso a esse outro, né? Aí tem também o prejuízo, e o acesso vai ser universal para todas as mulheres, porque todos nós estamos expostos a isso. E aí, o que nas nossas discussões é muito forte, né, para ser mais breve, é muito forte isso. A gente está falando do leite materno, que tem um benefício muito grande, né, inúmeros benefícios, e a gente está falando de substituir com o quê? O que vai substituir está à altura, resolve o problema, né, considerando que tem todas as demais disposições. Em relação, assim, o banco de leite, eu não atuo com o banco de leite. Então, assim, o banco de leite, talvez tenha algum colega, né, que esteja assistindo, que seja de banco. O banco de leite, ele faz várias avaliações, né? Então, assim, tem vários marcadores para testar,
para testar a acidez do leite, para testar micro-organismos, uma série de coisas. Eu não sei te dizer se tem para agrotóxico. Tá? Acho que vou ficar te devendo realmente essa informação, assim, especificamente se tem. É possível que sim, de repente, tem mais em determinados lugares, na região, né, do centro-oeste, talvez isso seja, né, então é possível que tenha essa diferenciação. Eu realmente não sei te dizer, Ariana, tá? Tudo bem, professora, não tem problema. Isis? Olá, pessoal, vocês me ouvem? Sim. Primeiro, gostaria de cumprimentar todo mundo, né, todos os colegas que estão aqui, e parabenizar as professoras, né, pelas palestras, pelas falas excelentes. E eu tenho uma pergunta e um comentário, na realidade. A pergunta para a Rose. Rose, adorei os resultados, super interessantes. E aí, juntando, né, na verdade, uma história com a outra, não sei se passou rapidinho, mas você falou que teve uma análise do leite, certo? Dessas mães, né? Que foram expostas. Sim. E vocês conseguem detectar esses poluentes no leite? E por que eu estou perguntando isso? Para a gente poder fazer alguma inferência se esses efeitos na prole são efeitos que são secundários ao efeito dos poluentes na mãe, que muda o metabolismo materno e, portanto, como consequência, muda o metabolismo dos filhotes, ou se poderia ser uma influência direta, né? Assim, se eles estiverem presentes no leite, e talvez podem até se acumular, não sei, no tecido adiposo dos próprios filhotes, né? Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Então, Mises, obrigada pela pergunta. Nós não avaliamos, é uma limitação do nosso estudo, a gente ainda não avaliou, a gente está buscando fazer uma parceria para poder avaliar tanto os pesticidas quanto o TBT no leite, porém, o que a literatura diz, que passa muito pouco, tanto o TBT quanto os pesticidas. O que acontece é a modulação da glândula mamária da mãe, dos ductos, dos alvéolos, há uma inferência, né, interferência nos próprios hormônios relacionados à lactação, ocitocina e prolactina, reduzindo a quantidade de leite. Então, é mais uma alteração materna do que um efeito direto no filhote. Isso na literatura. Interessante. Isso. Porque os trabalhos, por exemplo, já avaliaram o TBT no leite e aí viram que passa muito, muito pouco, é uma quantidade insignificante, praticamente. E às vezes passa o metabólito, né? Nem o próprio TBT, ele é pesado e passa o metabólito. Mas já foi avaliado que ele altera a morfologia da glândula mamária. E aí também pode se acumular no tecido adiposo, porque ele tem afinidade, é lipofílico. E talvez até na própria placenta, né? E talvez até na própria placenta, né? Sim, aí na placenta a gente tem, né? A gente já viu que tem uma alteração em transportadores de múltiplas drogas. Eles aumentam na tentativa de fazer o efluxo dessas drogas, mas a gente vai avaliar agora quanto que passa para o líquido amniótico. A gente coletou o líquido amniótico, a gente vai ver quanto que passa, para ver se realmente tem ali uma concentração ou de metabólito ou do próprio pesticida, né, influenciando no desenvolvimento desse feto. Bacana. Uma outra perguntinha rápida, assim, que fiquei curiosa. Então, vocês têm um modelo que faz exposição incluindo a gestação e o outro que não inclui a gestação, só a lactação. Isso. E aí você disse que esse que inclui a gestação, eles nascem com baixo peso, né? E eles se mantêm com baixo peso a vida toda? Eles se mantêm com baixo peso até os 21. Alguns grupos se mantêm com baixo peso até 45 e depois disso eles aumentam a ingestão alimentar e se igualam ao controle na vida adulta. Só que apresentam outras disfunções, né? Que não o peso. E quando
faz só na lactação? Desculpa se você falou isso, eu perdi, desculpa. Quando faz só na lactação, os animais de 21 dias, né, no grupo pesticidas, eles ficam com sobrepeso. Eles aumentam a quantidade de tecido adiposo, tanto machos quanto fêmeas, e aumenta o peso também corporal. É bem interessante que é inverso. Muito legal, parabéns. Um comentário que eu queria fazer mais em relação ao leite humano agora, né? Patrícia, assim, eu concordo muito com a tua fala, né, em resposta ao comentário da Ariane. Eu desenvolvi um trabalho recentemente junto com o professor Gilberto Cacchi, que você, né, possivelmente conhece, e onde a gente fez algumas análises, né, no leite humano. E uma das coisas, né, que eu aprendi muito com o grupo dele foi isso, né, justamente a questão do custo-benefício, né? Então, assim, os benefícios da amamentação, por mais que a gente caracterize compostos A, B, C, D, Z, né, no leite materno, ainda assim, né, os benefícios que são promovidos pela amamentação, eles superam, né, os possíveis, né, que também não é certo que vai causar algum problema, né, os possíveis problemas que possam acontecer em decorrência, enfim, da presença de poluentes e outros desreguladores que possam estar presentes no leite, né? E aí, uma das pós-docs desse grupo, né, do professor Gilberto, que trabalhou em parceria com a gente, eu não trabalho com poluentes, trabalho com outras coisas, mas ela avaliou poluentes orgânicos persistentes numa amostra considerável, né, de leite de mulheres aqui do Rio de Janeiro, né, e na amostra dela, os poluentes orgânicos persistentes, eles tinham concentrações muito altas no leite, ao contrário do que a Rose observou nos compostos que ela estuda, né, em ratos, né, mas então nessa amostra humana tinha. E até onde eu sei, essa questão de avaliar se isso é avaliado ou não é avaliado no banco de leite, eu tive um contato com o banco de leite aqui do Instituto Fernandes Figueira, e pelo menos aqui no Fernandes Figueira, eles não fazem avaliação de poluentes, eles fazem essas avaliações, né, como mais básicas, né, digamos assim, né? Não tem uma avaliação, a não ser que seja um estudo específico, né? Então, de rotina, essa avaliação, acho que ela não existe mesmo. Sim, eu perguntei, eu até fiz aqui, perguntei aqui para a Daniele, que é a coordenadora do banco, né, da rede, e aí ela até falou assim, não, a gente não faz. Eu lembro, assim, tem um registro, né, num livro do Aprígio, de uma situação que aconteceu para ele, trouxeram leite para ele, o leite estava esverdeado, então ele tinha uma coloração esverdeada. E aí faz o quê? Suspende a amamentação, o que tem que fazer com essa mulher e tal, o que está acontecendo? E aí ele pegou, começou, na análise ele não encontrou nada, né? Ele investigou e não encontrou nada que pudesse justificar, e aí, para resumo da ópera, ele pediu para ser levado até essa mulher. E aí ela comia, a alimentação dela era basicamente vegetais folhosos, verde escuro, devia ser numa quantidade muito alta, e aí era isso, porque ele pensa em salmonela, pensa nos negócios assim, né, umas coisas, né, e aí ele falou assim, é a coisa do contexto, né, me leva até, e aí, conversando, descobriu o que estava acontecendo, mas não tinha, mas ela podia amamentar normalmente, porque não tinha nenhum problema no leite, enfim, né, um pouco isso que você está trazendo, né, os benefícios do leite materno, eles são né, muito altos. E aí, um pouco do que a Rosiane falou, respondendo também a Ariane, em relação a custo, né? Para analisar cada coisa, né, cada elemento, é claro que a gente falta recurso. E aí, mas se eu tenho um lugar que é muito afetado por determinada coisa, né, determinado elemento, vale a pena investir ali, né? Isso é uma coisa que o SUS ele garante, né? Ter essa especificidade, né? Então ali eu preciso
fazer vigilância disso, preciso, então eu posso investir, né? Mas a gente sabe das questões, né, que nos atravessam, né? É que essa questão que você mencionou, né, professora, também da questão de políticas públicas, né? Por que não aprimorar essa legislação, né, que fazem, né, essa análise, né? Porque tudo passa pelas análises, né, que vem lá de cima, né? Então, essa é a importância das políticas públicas, até mesmo para a questão da amamentação. Sim, sem dúvida. E a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Como pesquisador, a gente tem que ter, e como gestor público, a gente tem que ter muito cuidado quando a recomendação de um estudo ou de um patrocinador é por substituir. Tem que ter muito cuidado. Tem interesses assim, e não são pequenos, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem interesses grandes, né? As grandes corporações, elas não estão aí brincando, né? Então, às vezes, a gente pega estudos e aí, assim, mas o que tem? Tem um conflito de interesse, né, por trás, né? E, às vezes, e assim, mas uma coisinha de nada, mas, assim, a gente, assim, é que não dá para... Né, temos outras falas, né, outras perguntas, mas se a gente parar para pensar, a questão da frenectomia, né? Hoje em dia, toda criança tem um problema no freio da língua, toda criança tem que fazer cirurgia. A quem interessa isso? Não é? Por que não era assim, agora é? Hoje em dia, toda criança tem a PVL, toda criança tem, sabe? Toda criança tem intolerância, toda criança, há um tempo atrás, toda criança tinha refluxo. E aí, prescrevia uma fórmula, desde quando uma fórmula é suficiente para tratar refluxo, doença do refluxo gastroesofágico, não é? E aí era assim, prescrição Aptamil. O que é Aptamil na fila do pão? O que Aptamil faz? Entende? Então, assim, e aí é toda uma... da mídia ao profissional trabalhando aquilo ali. Se o bebê tem refluxo, tem nada, é fisiológico, bota ele mais levantadinho. É porque a gente avançou tanto com a política, com essa massificação de aleitamento materno, que as pessoas começaram a amamentar. E aí é livre demanda. Então o bebê já está, sabe, não pode balançar que vaza leite. É porque está mamando muito, não é que tenha refluxo, sabe? Mas aí já vem uma fórmula, já vem não sei o quê, um composto, sabe? Umas coisas assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Ok. Gabriela, você quer fazer sua pergunta? Nós vamos abrir apenas para mais uma perguntinha, tá, pessoal? Boa noite, me escutam? Sim. Bom, primeiramente, queria parabenizar, adorei as apresentações e realmente hoje foi uma temática muito pertinente. Então, eu queria parabenizar primeiramente as professoras e eu tenho uma pergunta para cada uma. No caso, para a professora Patrícia, como você comentou, o uso das fórmulas e dos leites infantis tem sido cada vez mais... não sei se a palavra certa é influenciado ou... incentivado, mas ele tem sido também cada vez implementado mais cedo. Então, como a gente vai fazer a abordagem para essa mãe, orientando sobre a importância da amamentação, considerando que tem questões econômicas, culturais em torno disso? E para a professora Rose, achei super interessante, eu já tinha escutado sobre estudos com disruptores endócrinos, mas como que funciona, no caso, no Brasil, esse cenário? É difícil, é muito burocrático trabalhar com os disruptores? E quais são as perspectivas, assim, na área? Fiquei curiosa nesse sentido. Obrigada. Posso responder? Gabriela, então, é uma luta, Gabriela, a coisa não é para iniciante, não, né? Então, assim, é luta atrás de luta, né? E aí, a gente, o que a gente faz? A gente tenta... Primeiro, assim, tem várias instâncias para se trabalhar, né? Então, a universidade precisa ensinar o correto a partir de evidências científicas, né, da importância do leite materno e do risco do uso dessas fórmulas, porque os profissionais estão saindo da academia, né? Quer dizer, o estudante se forma recebendo presentinhos da Nestlé, da Danone, indo a congressos da Nestlé e da Danone, e aí isso é um mantra que ele chega lá na frente, ele vai achar que é isso, que a verdade é essa. Então, precisa a universidade ensinar o correto, né? A gente tem uma legislação que a gente chama, um nomezinho carinhoso, é NBCAL, que é a Norma Brasileira de Comercialização de Produtos, bicos, madeiras, chupetas, que envolve todas as fórmulas, que é a Lei 11.265/06, que essa lei ela vem a partir de um código internacional que vai dizer
vai regulamentar, vai dizer assim, o que pode e o que não pode, porque o livre comércio é constitucional, né? Tem direito, mas não pode estar à frente, acima do direito, né, da criança. A criança tem direito ao alimento, isso é direito humano básico. Então, a minha necessidade, o meu direito de lucrar não está acima de um direito humano, né, da alimentação. Então, o mundo entendeu isso e criou um código internacional dizendo assim, o que pode, né, ser, o que pode ser comercializado, o que pode ter promoção, que pode fazer propaganda, o que pode, o que não pode. Então, por exemplo, fórmulas para bebês menores de 12 meses não pode ter propaganda. Eles vão ser vendidos, mas não pode fazer propaganda. Por que é a propaganda? É dizer assim, isso aqui é ótimo, isso aqui tem uma vantagem, né? Não pode. Se precisar, vai ser prescrito e vai se comprar, mas não pode ter redução de preço, não pode ficar fazendo, né, marketing. E aí, chupeta de uma maneira também não. Alguns produtos podem, mas tem lá a regrinha, tem umas coisinhas a cumprir. Então, essa lei também vai dizer que essas indústrias não podem circular em ambientes, né, maternidade, centro de unidade de saúde, onde tenha mães. Vai dizer que também não pode estar fazendo propaganda, dando presente para profissional de saúde. Então, profissional prescritor, pediatra e nutricionista não pode receber canetinha, né? Isso aqui é da Y, tá? Uma canetinha de presente. Por quê? Porque não existe almoço grátis. Eu te dou uma canetinha, daqui a pouco eu monto o teu consultório, você tem uma obrigação comigo, você tem uma relação comigo, né? E também, se eu sou a sua cliente, chega no teu consultório e o receituário é da Nestlé, é óbvio que eu vou achar que é a Nestlé séria porque você é séria, né? Então, isso aí é uma coisa, fiscalizar, acompanhar para que essa lei ela, né, seja cumprida. E aí eu faço parte da IBFAM, que é uma organização internacional, que a gente é o chato que vai na farmácia, vai na drogaria e denuncia e tal, né? As ativistas do peito. A outra coisa né, a partir do que você falou, desde cedo, então já sai da maternidade, então a gente precisa, desde o pré-natal, fortalecer a confiança dessa mulher. Mostrar assim, olha, você tem 100% de chance. O problema que você encontrar lá na frente, a gente está junto para te ajudar, né? Então, ela precisa saber que ela tem parceiro, que ela tem um profissional que ela vai poder contar. E aí, eu, particularmente, não faço nenhuma defesa às consultoras, me perdoem, tá? Quem seja, eu faço defesa do SUS. Então, toda mulher tem direito, né, de ter uma unidade de saúde que promova o aleitamento materno e que fortaleça a sua confiança. Ok? Excelente. Maravilha. Gabriela, vou só responder a sua pergunta. Você perguntou se é burocrático, né? Perguntou das perspectivas. Assim, burocrático é sempre. Para você aprovar projetos nesse sentido, é um pouco burocrático, principalmente porque a gente está trabalhando com doses abaixo daquelas consideradas seguras para exposição. Se já tem uma nota técnica, para que você vai fazer um estudo com uma dose abaixo daquela? Talvez pareça sem sentido para algumas pessoas, então você tem que ficar retomando, contando o histórico, falando e tentando convencer a agência a aceitar o seu trabalho. Mas, enfim, em relação às perspectivas, o que eu acho é o seguinte, a gente tem muitos estudos sobre desreguladores endócrinos, sobre várias e várias substâncias, cada vez mais estão sendo estudadas, mas o que a gente precisa é entrar nas políticas públicas. A gente precisa levar esses resultados, ter pessoas da nossa área entrando nesse aspecto, né, de políticas públicas, sabendo dialogar com agências de proteção, com a saúde pública, enfim, a gente precisa disso, porque se a gente ficar só em publicações, mostrar estudo científico, é bacana, mas a gente não consegue chegar na população. A população só vai saber do que a gente está fazendo se a gente divulga, se a gente coloca isso para uma legislação, para além das nossas paredes, né? Então, eu acho que as perspectivas devem ser essas em relação a isso. E sempre, assim, adorei a fala da professora Patrícia, só para finalizar, né, que as pessoas, a sociedade precisa incentivar a amamentação, mas
ao invés disso, incentiva a substituição por uso de fórmulas e tudo mais. O que a gente precisa incentivar é que essa gestante tenha uma alimentação saudável, dar condições para uma alimentação adequada, porque isso também não tem, né? E aí, por exemplo, consumo de ultraprocessados. Ultraprocessados têm uma quantidade enorme de glifosato, por exemplo. Um potinho de requeijão da Vigor, né, recentemente saiu o estudo, tem uma quantidade alta de glifosato, por exemplo. Então, dar condições, né, tudo vai realmente de encontro com as políticas públicas, né, dar condições para as pessoas, incentivar o aleitamento, mas dar condições para que esse aleitamento seja feito de forma saudável, e não retirar o aleitamento, que isso é errado. É basicamente isso. Só um minuto, Ari e Larissa, antes de vocês concluírem, então, eu queria só agradecer a professora Rosiane e a professora Patrícia pelas importantes falas de vocês, e queria deixar 2 comentários. Eu também teria perguntas para fazer, mas a gente já está bastante adiantado no horário, então não vou fazer as perguntas, mas quero apenas fazer 2 alertas. Um alerta, e isso vale para a Associação Nacional de Pós-Graduação ou de Pós-Graduandos, a NPG, e é importante que os estudantes de pós-graduação aqui estejam atentos para isso, porque essa é uma luta que precisa ser encampada junto à CAPES, porque as agências federais hoje só nos permitem, como coordenadores de pós-graduação, em prorrogar a bolsa de alunos de pós-graduação que tiveram filho, de alunas de pós-graduação que tiveram filho, por 4 meses e não pelos 6 meses que deveria ser a licença maternidade de fato. A gente só consegue prorrogar por 4 meses, e mesmo os 2 meses a mais que a gente dá de prorrogação, eu pelo menos no meu programa dou, ela é, digamos que, a revelia do que a legislação atualmente permite. Então não há razão para um estudante de pós-graduação que teve um filho só ter direito efetivo a 4 meses de licença maternidade. Acho que é uma coisa importante a ser dialogada e a ser discutida. E um outro aviso é para lembrar para todo mundo aqui que, durante o nosso 3º Congresso do Rede Brasil, juntamente com a FESB em Campinas, daqui a menos de um mês, a gente vai ter uma importante mesa redonda coordenada pela professora Kátia Brat, da Universidade Federal de Pernambuco, justamente falando sobre propaganda predatória de fórmulas e alimentos infantis. Isso é uma discussão absolutamente importante, sem sombra de dúvida. Os debates e os comentários e toda a fala da professora Patrícia Lima é altamente relevante no nosso contexto, como eu acho que o feedback também das ciências básicas para a clínica e para a saúde pública é igualmente importante. Como ficou claro no chat, como ficou claro nas falas, o controle de leite materno doado nos bancos de leite atualmente é basicamente um controle de características organolépticas e fisicoquímicas, além de microbiológicas, mas a gente tem uma vastidão de informações na literatura já falando sobre quais são as perspectivas de uma criança ou de um animal, aí eu vou voltar para a ciência básica, de um animal amamentado, para um animal ser amamentado por uma mãe com disfunções metabólicas severas. A gente tem estudos com cross-fostering, a gente tem estudos com uma série de outros aspectos, ou seja, e obviamente a gente precisa do leite materno, o leite materno ele é sempre a melhor opção, não tem essa história, porque o leite é fraco, porque é isso, porque tem que suplementar. O leite materno é sempre a melhor opção. Entretanto, é preciso entender que a gente tem que começar a ter um melhor screening e conhecer melhor, especialmente o perfil metabólico de doadoras. Esse é um ponto muito importante. A gente tem muita informação já indicando que condições metabólicas adversas da mãe lactante, eu sempre me confundo entre lactante e lactente, me desculpem, mas é da mãe lactante, podem influenciar de maneira definitiva a qualidade de saúde dessa criança que foi amamentada com leite metabolicamente alterado, com marcadores metabólicos alterados. Então é só para deixar essa pulguinha de provocação de que os muitos dados
sobre impactos metabólicos, sobre a lactação e a saúde da prole, precisam começar a ser mais transferidos e transladados para saúde humana também. Ari, Larissa, é com vocês para concluir o nosso webinário de hoje. Boa noite a todos. Muito obrigada, professor Antônio Marcos. E obrigada, também agradeço a professora Rosiane, a professora Patrícia, foi uma discussão muito válida, né, para todos nós da Associação do Rede Brasil. É claro que a gente queria ficar aqui a noite toda, né, para poder realizar todas essas discussões. Eu espero que vocês duas também tenham gostado também um pouquinho, né, de ter passado esse tempo aqui conosco. Também convido aqueles que não são associados ainda, né, a se associarem a essa associação, assim, que cada vez mais está crescendo, tanto a nível do Brasil, a nível internacional, mas também em conhecimento, né, e também na adoção de políticas públicas, e também de todos esses debates aqui, o quanto que vai beneficiar também as próximas gerações. Então, para quem não conhece a nossa associação, pode acessar o Instagram, a página Instagram, @ do Rede Brasil, temos também o site que está em manutenção por enquanto, né, mas amanhã já vai estar perfeito também. E antes de terminar da nossa foto oficial, gostaria também de, além de agradecer a todos aqui presentes, de compartilhar uma notícia aqui fresquinha, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar. Conseguem ver minha tela? Sim? Para mim está abrindo ainda, Lari. Ainda não. Para mim, não. Foi? Ainda não. Abriu? Aqui ainda... Não. Ah, tá de novo, então. Eita, Não? agora sim. Tá entrando. Aqui tem... Acho que é a internet. Agora entrou. Ah, essa Ah, internet. Mas só não está na sua tela. Foi? Ó. Tá vendo. Pode falar, Lari. Conseguem ver? Que é o nosso primeiro artigo, né, do Rede Jovem, da nossa comissão, que ele foi aceito hoje, né, para publicação, em menos de 1 hora antes do webinário. Eu gostaria, assim, de agradecer a presença e convidar vocês também para poder acessar logo mais, né, esse artigo que fala, né, dos impactos da Covid-19, da pandemia, nos recursos, né, tanto das universidades, quanto também na questão dos estudantes de graduação, de pós-graduação, os professores, pesquisadores, o quanto que isso afetou também as nossas vidas, né? Então, eu espero que vocês logo mais leiam, né, e acessem também esse artigo. Rosiane, professora Patrícia, professora Antônio. Obrigada, Larissa. Obrigada, Patrícia, também, Antônio, Aire, todo mundo. Tenha uma boa noite, gente.